todos com a preciosa paz de Cristo Jesus. Muito bom estarmos juntos novamente, adorando, não é? Esse ano faz muito sentido. Ele está com a aplicação correta da teologia. Nós temos um exemplo belíssimo, onde o apóstolo Paulo e Silas, depois de terem recebido os açoites ali, eles estavam presos, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles começaram a louvar, a adorar, a bendizer a Deus. E não é que a prisão não suportou isso, todas as portas ficaram abertas, a ponto do carcereiro se desesperar e desejar de alguma forma para fugir da responsabilidade que tinha. Algo inexplicável aconteceu e ele tentou tirar a própria vida, e Paulo, observando aquilo, o acalmou, o tranquilizou, e ele perguntou: o que fazer para ser salvo? E que chance teve o apóstolo, não é? Disse: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Coisa boa que nos aconteceu, queridos. Imaginem a gente sem salvação. Agora, estaríamos onde? Fazendo o quê? Esperando o quê? Ah, queridos, que consolo, que conforto a presença de Deus nos dá, nos traz. E vir a um culto como este é um grande privilégio. Adorar, bendizer, de uma forma demorada, focar a beleza, a santidade de Deus através da sua palavra. Então, parabéns para todos nós que viemos adorar o Rei do Universo, que está conosco. Aos que nos visitam, a nossa imensa gratidão. Estejam inteiramente à vontade na casa do Senhor. Muitos viajaram, não é? Tem muita gente hoje fora, mas graças a Deus nós estamos aqui. Queremos lembrá-los da continuidade da nossa reforma. Estamos chegando pertinho, e quando se chega a essa altura, a gente nem pode parar, e às vezes fica encontrando dificuldades para continuar. As 6 salas, e o departamento, a secretaria e o gabinete, já estão todos tomando forma aí no nosso primeiro andar, bem como a nave do templo, que se expandirá nessa direção também, já está bem avançada a expansão, e nós queremos convidá-los para a gente continuar segurando esse arado. É um desafio grande. Às vezes a semana é pouco para a gente se preocupar com 1000 coisas, mas graças a Deus os irmãos estão trabalhando e fazendo a sua parte. Lembremos-nos também do braço dessa igreja que está na Índia, no Quênia e em Moçambique. Os obreiros que lá estão precisam de nossas orações e de nossa ajuda para expandir o trabalho em lugares bem difíceis. Com todo esse clima de guerra, não sei como ficará o nosso projeto de visitar a Índia, talvez este ano, conforme foi o nosso desejo, mas vamos deixar isso com o Senhor e vamos manter a mão no arado, porque quem põe a mão no arado não pode olhar nem para os lados, muito menos para trás.
Este caminho não tem retorno, é até Jesus voltar. Você diz amém? Vamos ler a palavra. Eu convido vocês para uma breve reflexão. Nós estamos a alguns minutos para a conclusão. Eu quero pedir a atenção de todos para o texto de Lucas, capítulo 1, versos 76 ao 79. Quantos irmãos procuram? Eu estava verificando aqui, com muita gratidão no coração, aqueles que trabalham com as crianças. Nós estamos aqui, mas as salas das crianças estão lá funcionando, e não é fácil. E muitos sacrificam vários momentos aqui, e estão lá assistindo os nossos filhos. Foi uma alegria vê-los louvar aqui, não foi? Vocês acharam? Com certeza, não é? Muito belo, muito bonito, implantar isso no coração dessas crianças. As novas salas, no número de 6, estarão aí preparadas também para acolher os nossos pequeninos. Que coisa boa! Diz assim, Lucas 1, 76 em diante. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-los dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Foi grandioso esse versículo, hein? Profundo, muito profundo. Estamos falando de coisas tão grandiosas, tão importantes. Tomem todos assentos e vamos meditar um pouquinho. Esse menino aqui, da primeira expressão do texto, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, é o profeta João Batista. João Batista, que hoje o nosso país aí, né, está comemorando, né, a chegada do São João. Como que pode? O que a gente quer comunicar para vocês hoje? É exatamente um desafio para nós mostrar que essa figura importante, grandiosa do cristianismo, João, segundo Jesus, o maior, um grande profeta, Jesus disse muito mais que um profeta. Ele é o precursor, ele é aquele que veio exatamente anunciando o grande Rei e Salvador Jesus. E o que a gente vai perseguir hoje é mostrar o seu nascimento, ministério, o seu caráter, a sua missão e a sua morte. E depois a gente vai tirar algumas lições aqui, extrair algumas lições para a gente hoje, da vida de João. E depois, por fim, nós vamos mostrar o que essa imagem profética
grandiosa, se transformou para muita gente. Se transformou nas festas juninas. Olha que distorção. Olha onde a coisa chegou. Olha como o diabo trabalha na mente das pessoas. Olha porque a Bíblia diz que uma parte do mundo jaz no maligno, é isso? Não. Faz questão de dizer, o mundo inteiro jaz no maligno. Inteiro. Se desviam de Deus. Fogem por veredas que eles próprios inventam. Distorcem o sentido das coisas. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Esse é o seu grande objetivo. E a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então eles tentam de todas as formas desviar o povo do caminho. Mas aqui está a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, para proclamar a salvação. Nós, que não somos daqui, não somos do mundo, estamos passando por ele. Mas o que Jesus disse é que o reino dele não é daqui, e nós também daqui não somos, nas palavras do próprio Jesus. Então, queridos, esse menino que estava recebendo aqui esta incumbência de preceder Jesus e de anunciá-lo, ele apareceu em primeiro lugar nas profecias do profeta Isaías. Lá, cerca de 7 séculos antes do seu nascimento, o profeta já dizia o que está em Isaías 40 e verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Fazendo referência a João. Imaginem onde ele estava 7 séculos antes. Depois nós vemos o profeta Malaquias em 3:1, dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Séculos antes, já estava aqui profetizado o profeta João. E aí acontece o seu nascimento de modo extremamente milagroso. Havia um sacerdote chamado Zacarias, casado com uma mulher chamada Isabel, e ela era estéril, não lhe deu nenhum filho, e passou a fase de concepção. Ela já não tinha mais a mínima chance dentro da normalidade, da naturalidade. Mas aí esse menino aparece como um milagre de Deus. Mais um milagre.
Milagre é difícil para a gente, mas para Deus tudo é possível. Glorifique o nome deste que tem todo o poder. A Bíblia diz que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por que isso? Porque Ele é eterno, porque Ele não muda, porque Ele não passa, porque Ele não está sujeito ao tempo. O tempo existe nele, tudo subsiste nele. Então esse é o eterno, que tem tudo nas mãos. E Ele estava traçando aqui o plano de salvação para mim e para você. E João constava nesse plano. Esse menino constava nesse plano. Mas era impossível, porque dentro da normalidade, Isabel já tinha passado sua fase. Mas ele reina soberanamente. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Porque Ele é Deus. É o único que pode fazer isto. Aí ele vem, olha Lucas capítulo 1, verso 50, Lucas 1, 5 ao 7. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E aí vem o Senhor e faz uma promessa a Zacarias, dizendo que Deus tinha ouvido as suas orações, porque Deus inclina o coração do homem para onde Ele quer. E ali estava Zacarias e Isabel orando, pedindo um filho. E Deus atendeu aquele pedido, enviando João. Quando chega dos versos 13 em diante, a gente vai encontrar aqui dentro desse texto, onde Deus se revela e fala do nascimento de um filho e diz que eles devem colocar o nome de João. E assim foi feito. E Deus disse: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Diga glória a Deus. Deus pode encher a gente do Espírito Santo. Sabe por que você está feliz? Porque você está seguro, porque você está visualizando os céus, porque você tem certeza que os seus pecados foram cancelados. Você tem absoluta tranquilidade que o seu nome consta no livro da vida. Sabe por que você sabe disso? Por causa da presença do Espírito Santo no seu coração. Sem essa presença a gente não tem nada, a gente está vazio. Mas com essa presença, e esse menino era cheio do Espírito Santo. E ele veio exatamente com uma missão maravilhosa. O caráter desse menino, quando nasceu, sob milagres. Milagre aconteceu com a concepção, milagre aconteceu também no dia do nascimento. Zacarias tinha ficado mudo e abriu a boca para falar quando o menino nasceu, porque o Deus que está entre nós e é o nosso Salvador, Ele fez a língua do homem. Ele põe para falar e põe para calar também. Glória a Deus. Como é bom a gente andar em linha com esse Deus, não é? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Não tem quem nos faça retroceder jamais. Então vem esse menino. Lucas 1:80 diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito,
e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Viveu vida simples. Ele não foi tratado num palácio real. Ele passou a habitar em regiões difíceis, enfrentando adversidades, tendo um cardápio também simples. Se vestia também de peles de camelo, e ele não usufruía de tantas vantagens como os reis. É tanto que o próprio Jesus, quando viu a turma indo, ele perguntou o que é que eles estavam vendo, se era alguém com vestes reais, vestes de festa. E não era isso, eles estavam indo ouvir alguém simples, de um cardápio simples, hábitos simples, vivendo no deserto, mas levando no peito a presença do Espírito Santo, que colocou na sua boca uma mensagem poderosa. E o caráter desse menino, olha, o menino crescia e se fortalecia em espírito, mas é claro que se fortalecia andando com Deus, se alimentando de uma comunhão íntima com Deus, a gente fica forte. Glória a Deus. E aí a gente vai encontrar aqui, quando Jesus questiona o povo, em Lucas 7, 24, mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. E digo-vos que entre os nascidos de mulher não há maior do que João. Glória a Deus. E este homem agora tinha um pouco mais de 33 anos, ele era um pouco mais velho do que Jesus, apenas 6 meses. E esse menino que pregava, que ensinava, a mensagem dele era uma mensagem poderosíssima. A leitura que a gente leu fala da sua missão. Olha, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-los dos seus pecados. Ele anunciava a Jesus que haveria de fazer tudo isso, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, porque tudo que veio ao nosso encontro foi o amor, a misericórdia, a compaixão. Não foi o nosso merecimento, mas foi a graça abundante de Deus se derramando sobre nós. E esse profeta, ele fez a travessia entre o Antigo e o Novo Testamento. E ele estava agora com essa grandiosa missão de apresentar Jesus. Sabe, a mensagem dele, olha, Marcos capítulo 1, verso 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A mensagem dele era exatamente chamando o povo ao arrependimento, ao quebrantamento. Essa era a sua missão. Agora vocês querem ver um conteúdo riquíssimo da mensagem dele? Era uma mensagem própria para hoje.
a gente verificar como Deus é maravilhoso. A mensagem de João, aplicada hoje, o Brasil melhora, os nossos bairros melhoram, as nossas cidades, queridos, aplicada hoje esta mensagem no mundo, haveria uma grande revolução, no sentido de melhorias, qualidade de vida, bênçãos de Deus, riquezas. Olha, Lucas capítulo 3, eu vou ler bem rapidinho, porque nós precisamos fechar esse assunto hoje. Então, olha lá, Lucas 3:7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele apresentava ao povo os seus desvios, os seus enganos, as suas mentiras, as suas religiosidades vazias. E ele chamava esse povo, e essas multidões vinham, e ele era enfático. Aqui não era falta de educação e de ética. Aqui não era algo que ele estava dizendo com ódio no coração, mas era para algo forte, para despertar as pessoas, que muitas vezes precisam de um choque, para poder cair na real. Então não adiantaria nada aquele povo ir, e manter aquela religiosidade morta que vivia. Ele saiu daquele meio para existir, para morar no deserto, fora dessas estruturas, para então ter autoridade e poder de falar que essas estruturas estavam apodrecidas e que precisavam de uma grande mudança, isto é, de arrependimento. Porque o arrependimento, segundo Deus, opera para a nossa salvação. Diga glória a Deus. Quem não, até hoje não se arrependeu de seus pecados, simplesmente não conhece a Deus. Não conhece. Porque a gente só conhece quando a gente reconhece a nossa condição de pecador, se arrepende, pede misericórdia, é perdoado e passa a viver a verdadeira vida no Espírito Santo. Esta é a salvação. Então, o que houve aqui? Vamos lá. João chocou o povo e ele dizia, verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Não tem isso, não é? A pessoa diz: eu tenho um pedigree que me garante, eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso mais me importar com nada, porque está tudo garantido, somos filhos de Abraão. Aí olha o que ele disse: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Dura mensagem, não foi? Essa mensagem dura, hein? Não lotaria muitas igrejas, que a turma vai para lá só para ouvir motivos de bênção, não é? Não precisa de arrependimento, não precisa de conversão, não precisa de compromisso com Deus. Se você comparecer ali uma vezinha na vida, você pagou o pedágio, pode agora caminhar de todo jeito.
com o evangelho é diferente. E tem aqueles ambientes onde se você der dinheiro, aí você tem os céus na terra, não é? As promessas são dobradas. Já tem até menino no nosso país vendendo oração, né? Uma polêmica enorme aí, vendendo oração. Olha que palhaçada terrível fizeram do evangelho. Palhaçada mesmo, porque são autênticos palhaços do inferno. Não é para rir, divertir, entreter. É para desencaminhar dos céus. Mas graças a Deus que o evangelho continua puro e simples, diga amém. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. João dizia isso no seu conteúdo que estava passando. Esse mensageiro de Deus, não estava aqui para iludir, não estava aqui para enganar, não estava aqui para ganhar dinheiro e ter um cardápio melhorado. Ele estava muito bem acostumado com gafanhotos e mel silvestre. Estava bom. Simplicidade no caminho e investimento no reino de Deus. Aí olha, que maravilha. Diz, vocês estão aí dizendo, Deus pega pedras aqui e transforma em filhos de Abraão. Então vocês não fiquem se gabando aí, se jactando, orgulhosos, pensando que não precisam de arrependimento. Não, a gente já nasceu na linhagem e não precisamos fazer nada. Ele está dizendo, não, raça de víboras. Quem foi que ensinou isso a vocês? Essa distorção, esse desencaminhamento, vocês estão equivocados. Aí olha a continuidade, no verso 10, então, olha, depois dessas explicações de João, a voz profética, o precursor de Jesus, então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Olha, baixando a bola, né? Que havemos, pois, de fazer? Olha a mensagem gloriosa de João. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Você pode glorificar a Deus? Uma mensagem de amor fraternal, uma mensagem que leva a gente a entender que tudo que Deus nos dá não é para nós mesmos, é para semear. É semear na vida do próximo, é semear no outro, é olhar para os lados e ver quem está precisando de socorro, é ajudar quem precisa, é acolher os mais carentes. Tem gente que é capaz de fazer a maior festa do mundo com quem já tem. Mas você já fez uma festa para quem não tem nada? Hein? Olha a mensagem de João. Você tem 2 túnicas. Quantos pares de sapatos estão no teu guarda-roupa e quantas peças de roupas tem lá? E você já nem usa mais, mas você não tem o menor interesse de olhar para os lados e de ver que tem tanta gente precisando. E às vezes tem alguém que vai lá na tua casa, cuidar da tua casa, entra e sai, precisando de algo daquela natureza, e você sequer pensa nessa possibilidade. Tem nos nossos bairros, nas nossas ruas, muitas vezes, dependendo do local onde se mora, tem do lado da nossa casa.
E João aqui estava dizendo para as multidões que perguntaram: que havemos, pois, de fazer? Não desperta a curiosidade da gente para saber o que é que vai sair desse profeta grandioso, desse mais do que profeta? Ou não, a gente não tem interesse de saber? Olha ele abrindo a boca aqui, o homem corajoso. Ele não estava dizendo a uma multidão, ele estava dizendo às multidões, porque o tempo passava e o povo ia para confessar os pecados e serem batizados no rio. Então, façam isso. Então, uma mensagem de amor, de caridade, de compaixão. Mas não foram só essas multidões assim generalizadas, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, verso 12, mestre, que havemos de fazer? Olha, estavam vendo ali, coisa boa, não é? Depois daquele impacto, daquele choque, daquela chamada, o povo começou a compreender e a respeitar. Porque ali não estava um embusteiro, um enganador, alguém com uma conversa fiada. Ali estava alguém fazendo afirmações em nome do Senhor, porque ele era vaso cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo impõe esse respeito. E ali o povo, olha agora os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que o imposto era 10, ele inventava lá uma química, passava para 15, e ficavam à parte lá dentro, sem contabilização, e coisas dessa natureza. Dentre eles estava Zaqueu. Depois a gente vai encontrar um pouco mais adiante a história de um publicano, Zaqueu, não é? E ele, ao se converter, ele foi logo tocado. Ele disse: aqueles que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Então a turma tinha um hábito forte, não era? De subtrair. Aí olha o que ele diz para essa turma aqui de publicanos. Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Diga amém. Então João foi lá na ferida. Você quer saber mesmo o que é que deve fazer? Não cobre mais do que aquilo que está estipulado. Mas no meio foram também as autoridades, os soldados. Olha, verso 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Respondeu-lhes: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Diga glória a Deus. Isso aqui é uma mensagem maravilhosa, né? A mensagem de João. Chegar para as autoridades e olha, vocês fiquem dentro dos limites prescritos. Vocês não pensem que a autoridade de vocês é para fazer mal ao povo. Não machuquem ninguém, não maltrate ninguém, respeitem as pessoas. É o que João está dizendo aqui. E não fique com essas de inventar histórias falsas para dizer: não, ele afrontou a gente, ele fez isso e aquilo, por isso mesmo a gente tirou a cabeça dele. João diz: não invente nada disso. Não sejam malignos, sejam autoridades, exerçam autoridade, porque as autoridades são constituídas por Deus, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Se uma autoridade está fazendo o mal, ela vai pagar caríssimo diante de Deus. Porque ela não foi levantada, olha o que João está dizendo aqui, nem para maltratar ninguém, não tem que dar ordem de prisão ilegal para ninguém,
não tem que dar notícias falsas, nem contratar falsidade de ninguém. E contentai-vos com o vosso salário. Não fiquem aí vendendo sentenças. Vocês vivam dentro dos limites estabelecidos pela lei e não queiram nenhuma vantagem, nenhum prêmio, além daquilo que é o direito de vocês. Contentai-vos com o vosso salário. Aprendam a viver uma vida simples. Aprendam a não se endividar. Aprendam a não dar passos além daquilo que vocês podem, naquilo que está prescrito como legal, como direito de vocês. A mensagem de João é forte ou não? Isso aplicado a nível nacional, mudaria ou não mudaria o Brasil? Se não tivesse as emendas parlamentares, cujos percentuais são dos que as conseguem, percentuais altíssimos, milhões para cada um desses que estão na Câmara, no Senado e aí por diante. Ah, pastor, cuidado. Vocês têm até razão. Mas quem tem o Espírito de Deus precisa mostrar a verdade com ética, com educação, mas com profundidade. Amém? Então aqui estava João. Ah, queridos, esse homem incomodou, porque ele era forte no que diz, na verdade, ele era firmado na verdade. Olha o que diz, Mateus 14, 3 e 4. Porque Herodes havia prendido e atado a João, o meteu no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Forte ou não? O homem não se curvava diante das autoridades para fazer um meio termo, dizer não, você tem lá suas razões, e pode continuar como está. Não, ele estava ali exatamente para dizer a todos, e não apenas a alguns. E ele disse isso nas barbas do rei. E aí deu mal. Deu mal. Porque numa festa do rei, olha o que aconteceu, Mateus 14, do 6 ao 10, logo o 6 aqui, tem essa expressão, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Isso entristeceu o rei, mas ele teve que decapitar João Batista, porque a filha da sua mulher, prostituta, pediu a cabeça de João Batista, porque a filha dela dançou, e o rei estava possivelmente já meio alto, era uma festa, não é? E ele, ao ver aquele corpo dançando, ele disse para aquela menina que o que ela pedisse ele daria. E ela foi à mãe e disse: o que é que eu devo pedir, já que ele me deu essa chance? Ela disse: peça a cabeça de João Batista. Porque ela estava com raiva de João Batista, porque João Batista estava apontando o seu pecado. E resultado, esse homem é decapitado aos 30 e poucos anos, vamos botar aí uma média, 34 anos. Ele perdeu alguma coisa? Não. A cabecinha dele está inteira no reino dos céus. Jesus Cristo havia dito, ele é o maior no rei aqui.
Mas no reino dos céus, o menor lá é maior do que ele é muito grandioso agora, porque a Bíblia diz que ele é grandioso diante de Deus, e ele está eternamente, e nós vamos encontrar João lá, eu não tenho dúvida que a gente vai encontrá-lo novinho, e a gente também, com a chance gloriosa de amar Jesus eternamente, e juntos, onde não há mais pranto, nem dor, nem morte, tudo passou. Então, queridos, é esse homem aqui que tem algumas lições para a gente. Vamos lá? Primeira lição. Na vida de João a gente vê os atributos de Deus. Deus está revelado aqui. Se você tem dúvida, olha para a história de João, pega as escrituras, vai para a história e vê que é o Deus eterno que tudo faz, fala as coisas e cumpre. Então os atributos de Deus, de onisciência, onipresença, onipotência, de eternidade, aparece tudo aqui. Ele é o único. Então a gente já começa a glorificar a Deus, só em olhar para a história de vida, as promessas, as profecias, o devido cumprimento, arrisca cada detalhe, requintes de detalhes aparecendo nas profecias e cumprindo-se na vida dele. E aí a gente vê esses atributos claramente. E a gente vê também que Deus tem um plano para cada vida. Então a Bíblia fala de um plano na minha vida e na sua vida e na vida de cada um. João não nasceu por acaso, você não nasceu por acaso. A Bíblia diz que Deus cria o espírito do homem dentro dele. Lá na concepção, Ele te fez, e Ele te fez imagem e semelhança dele para a glória dele. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus que nós existimos, vivemos e nos movemos, para a glória de Deus. Então comece a se valorizar, você tem um valor. Poderíamos agora tomar esse hino para louvar e exaltar, porque nós temos esse valor que Ele nos deu, Ele atribuiu isto a nós. Queridos, olha o que está escrito em Lucas 1:15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Glorifiquemos a Deus. Ele é o Deus que tem propósitos e planos. Olha o que está em Jeremias capítulo 1, verso 5, quando ele fala acerca de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Glorifiquemos a Deus. Que grandioso Deus. Ele viu a gente antes da concepção. Como já disse, Ele é Senhor do tempo. Coisa grandiosa. Uma segunda lição que a gente aprende, uma terceira, aliás, é a lição da consagração e separação para Deus. É algo muito essencial da nossa vida. Quando a gente entende que o processo de consagração para Ele, quando a gente se dedica, se entrega, se rende a Deus, o menino crescia e se fortalecia, ele se entregou e viveu nos desertos. Então, esse processo de consagração que ele pregou em tudo,
Olha o que diz 2 Timóteo 2:21. Se, pois, alguém a si mesmo se purifica desses erros, isso é do pecado, da mentira, do engano, do engodo, de tantas coisas malignas da carne. Se, pois, alguém a si mesmo se purifica desses erros, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você pode dizer amém? Você pode compreender que precisa de ter uma devocionalidade real, verdadeira a Deus, para que seja então útil ao seu possuidor, útil a Deus. Você é útil a Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, o que você está fazendo. Você é útil ao seu empregado, ao seu patrão, ao seu governo, àquele que lidera, às autoridades. Você é útil aonde você chega. Você é útil. Alguém pode chegar junto e ser beneficiado. Você não é um porco-espinho que se arma. Há poucos dias apareceu lá na porta da nossa garagem um porco-espinho. Mas ele ficou tão frocado. Ninguém pode encostar. Você é o quê? Pode beneficiar os outros. Então a gente recebe essa lição na vida de João. A lição da humildade e da verdade. Olha João 3:30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha que simplicidade. Ele estava ali para glorificar a Deus e não buscar a sua própria glória. Mateus 3:11. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga glória a Deus. Então ele era simples e apontava para Jesus, nunca para ele, para si mesmo. Nós aprendemos também a coragem para denunciar o pecado. Quando ele denunciou, mesmo tendo perdido a vida, mas a palavra de Deus na boca dele não esteve presa. Você tem tido coragem para falar a palavra de Deus? Ou você tem vergonha? Você diz que não sabe, você não vence, você não quebra essa casca para abrir a boca e falar do nome de Jesus para as pessoas. Aí você fica muito limitado e preso, mas aqui está uma lição de coragem. Ministério centrado em Cristo. Olha o que ele dizia, João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontava para Jesus. Então a gente tem uma grande lição aqui. Fidelidade mesmo na dor e na dúvida. Quantas vezes a gente não pode passar por um período de dúvida, de questionamento, mas a gente faz diante de Deus. Quando ele estava no cárcere, preso, olhando para si mesmo e dizendo: eu saí de cena de uma hora para outra de modo tão brusco. E ele que carregava todo aquele conteúdo de profético, então ele não compreendeu e ele mandou chamar os seus discípulos e disse: vão lá, procurem Jesus, perguntem para ele se é ele mesmo ou se vem um outro depois dele. E Jesus recebeu esta comitiva, operou milagres extraordinários e mandou-os de volta dizer a João o que eles viram e conscientizá-lo de que ali estava realmente aquele que ele anunciava. Que não viria outro, era ele mesmo. Então, meus queridos, por aqui,
eu quero concluir bem forçadamente, mas olha, que coisa triste, é muito difícil a gente olhar e ver a imagem de João Batista ao longo da história foi desvirtuada e se apropriaram dessa imagem e trocaram essa imagem por expressões populares que não condizem com sua missão e mensagem. Tem nada a ver o que a gente está vivenciando hoje de São João com a história desse homem. Mas nada, absolutamente nada. As festas juninas, por exemplo, organizaram-se, isso em celebrações católicas. Começaram lá essas celebrações valorizando os santos, dentre eles o nome de João. E então se apropriaram dessa imagem e eles buscavam homenagear os santos, homenagear João. Contudo, ao longo do tempo, essas celebrações, elas se paganizaram, elas se tornaram verdadeiras celebrações que nada tem a ver com a história de João, não sobrou absolutamente nada. Deram lugar, sabe a quê? Danças e foguedos, bebidas e excessos de bebidas, tradições secularizadas onde o espírito de arrependimento, santidade e consagração, nada disso aparece nessas celebrações. Ficou só o forró, não é? E você vai ver quem está patrocinando isso, os nossos impostos. Estão patrocinando isso em todos os municípios por aí. E você olhar para aquelas figuras que estão animando essas festas, meus queridos, vai sobrar ali espiritualidade zero. Carne vale ali. Ritmo vale, corpos se encontrando no molejo da música, isso tem de sobra, e a turma toma a estrada e faz uma viagem grandiosa, e todos cheios de entusiasmo, dizendo, isso sim é aproveitar a vida. Quantos estão nessas? Então, aquela imagem de João se transformou nisso que a gente está vendo. João não veio para ser patrono de festas barulhentas e de entretenimentos. Não, ele não veio para isso. Ele veio para confrontar, não para entreter. Ele veio para anunciar e não para animar com celebrações vazias. Não. Sua mensagem era clara e direta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso sim. Olhem que transformaram. Meus queridos, que pena que fizeram isso do legado de João. O legado de João se transformou nisso hoje, que é triste a gente avaliar com uma avaliação sincera. A gente vai ver que nada tem a ver com a fé, com a prática cristã. Será que estamos como ele, dispostos a ser vozes que clamam por arrependimento e santidade? Ou a gente também está entrando nessa de abrir mão da santificação, da honra e da advertência do Evangelho para nos entreter com essas coisas e achar que está tudo normal? O legado de João é outro. O legado que João deixou foi priorizar o arrependimento sincero e genuíno em nossas vidas.
Em segundo lugar, manifestar humildade em nosso serviço ao Senhor. Terceiro, ter coragem para confrontar o pecado, mesmo que custe caro para a gente. E por fim, apontar sempre para Jesus. Esse é o legado. Ele aparece nas festas natalinas? Aliás, nas festas juninas? Não. Esse João não aparece. Do mesmo modo que pegaram o cordeiro e transformaram em coelho e ovo e Papai Noel, transformaram a imagem de João Batista em fogueira, fogos, danças, foguedos, bombas, forró, promoção cultural, e tomaram conta do país. E esqueceram o arrependimento e o quebrantamento. E sabe qual é a mensagem de João hoje? A raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, vindoura? Nós que estamos vivendo os últimos dias, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. É a mensagem do Evangelho. Que cada um aqui se quebrante diante de Deus.